De volta aí com o terceiro e último bloco. Estamos aqui com a doutora Jane Clícia, falando sobre a calvície. Hoje nós já falamos até de barba, de cabelo da barba aí, que eu tenho certeza aí que tem um monte de gente aí que ficou interessada nesse assunto, viu? Tá vendo como a gente vai adentrando, um assunto vai puxando o outro, né, doutora? Já questionei aqui, já falei um monte de coisa aqui que nem tava no script, nem a gente tinha combinado, né, doutora? Ótimo, mas são bons, a gente gosta de receber novas perguntas, a gente recebe essas perguntas no consultório, é bom que atinge as dúvidas. É verdade. Doutora, o que são essas áreas doadoras? Eu estou só dando continuidade, gente, ao que a gente já vinha discutindo. Então, volta lá, assistam o primeiro e o segundo bloco, viu? A dica aí. Então, o que são essas áreas doadoras, doutora? São aquelas áreas que a gente doa aquele folículo, né? Capilar, tratado, a gente implanta ela nas regiões calvas da barba, da cabeça do paciente, para que novos fios surjam. E por que esses fios não caem? Esses fios da área doadora não caem. A gente falou, porque cada coisa a gente vai se encaixando quando a gente vai falando aqui, vai se desenvolvendo, viu? Os fios não caem que eles têm uma origem embriológica diferente. Eles são isentos daqueles receptores que respondem à dihidrotestosterona. Então, quando tem bastante dihidrotestosterona, ela tenta se ligar naquele fio para que ele sofra um processo de miniaturização, ela não consegue. E aí aquele fio ele fica permanente. Eu fiquei aqui pensando aqui que é uma cirurgia tão minuciosa. A senhora falou que usa a lupa ali de 5 a 10 vezes, né, dependendo da situação. E eu fiquei imaginando assim o tempo de cirurgia, né? Assim, é muito longo. Como que funciona isso, né? Porque, gente, assim, eu fico pensando cada fiozinho, cada buraquinho ali, cada localzinho. Então, eu acho que, assim, eu já vou chutar aqui, viu? Não é pouco tempo, não, viu? Aí, sei lá, eu já fiquei pensando aqui, quando a gente vai fazer o negócio de sobrancelha, né? Que é 2 horas, gente, para fazer uma coisa de sobrancelha que não é nem tanto fio assim, imagina da cabeça. Então, já fico pensando aí, vou chutar. Pode chutar? Pode chutar. 6 horas. Mais. Meu Deus, tá vendo? É mais. É uma microcirurgia muito longa. Primeiro a gente faz uma intumescência do couro cabeludo para que a distância entre o couro cabeludo e o fio seja grande o suficiente para que quando faça a incisão com push, a gente consiga perfurar e o fio saltar. Aí ele é tratado a lâmina de microscópio, ele fica numa solução para que ele mantenha e preserve refrigerado, para que ele preserve as suas características. E a gente faz as incisões, depois a gente faz uma fase toda de transplante. Então é dividido em etapas: a preparação do couro cabeludo, as retiradas dos fios, a lapidação dos fios, aí o implante dos fios. E assim, isso tudo no mesmo tempo, assim, vamos dizer assim, sei lá, num dia só? Isso, num dia só. Num dia a gente tem uma equipe, uma cirurgia que é operada em conjunto. Então, quando a gente começa, um pouco está extraindo, ao mesmo tempo uma equipe lapidando, aí outros fazendo pré-incisão, depois a gente refaz tudo. Mas leva entre 8 e 10 horas de cirurgia. Um bocado de tempo, né? E assim, eu sei que as pessoas, quando escutam falar em cirurgia, microcirurgia, já vem logo uma dúvida e um questionamento e um medo, que é a respeito da anestesia. Maior né? medo. Não é verdade? Verdade. Então, assim, a respeito dessa anestesia, é local? Vou falar que é geral. Então, assim, fala um pouquinho para que deixe o nosso telespectador bem inteirado nessa questão. Aí depende da quantidade de fios, né? Por exemplo, se for uma barba, a gente faz bloqueio, intumescência, show. Se for uma calvície muito extensa, a gente tem a opção de fazer anestesia geral e tem a opção de fazer com sedação. Aí depende da extensão. E também das características e dos medos do paciente, né? Mas há a possibilidade de tanto fazer com sedação e bloqueio, intumescência, ou com anestesia geral, bloqueio e intumescência. Eu sempre vou fazer o bloqueio e a intumescência. Entendi. Não, muito importante a gente falar isso, até porque são 8 a 10 horas,
né? Então, assim, você manter um paciente esse período todo, né? Ansioso, justamente, né? E o tempo não passa ali. Para quem está fazendo, para quem está ali, que é tudo muito minucioso, são muitas etapas, como a senhora já explicou, o tempo ali passa rápido, né? Isso, para a gente que está ali trabalhando, passa bem rápido, né? E para o paciente, de jeito nenhum. Pensa, não passou nem meia hora, ele já está lá, já perguntando, vai terminar que horas, né? Isso. A sedação, se fizermos a sedação, aí ele para, ele almoça, depois ele volta. Tem pessoas que não gostam de dormir a cirurgia inteira. E tem paciente que gosta. Aí esse só acorda no final e fala, ai, que horas são? Agora, mito ou verdade, né? Porque a gente sabe aí que tem muitas situações que as pessoas falam que a anestesia faz com que o cabelo caia, né? Então, é mito ou verdade essa questão? Bom, na verdade cai, mas a causa da queda é uma causa não definitiva, né? Tem um estresse cirúrgico, a gente chama de REMIT, né? Uma resposta endócrina ao trauma. E também tem o ato anestésico. E isso gera aquele famoso eflúvio telógeno, né? Que é quando o ciclo do cabelo ele é encurtado. E aí o cabelo entra na fase de queda, para proteção capilar mesmo, e depois ele vai iniciar um ciclo do zero. Aí levam uns 3 meses para começar a nascer. Então o pessoal fala, fiz minha cesariana, caiu todo o meu cabelo. É porque, assim, às vezes as pessoas precisam entender assim, que queda de cabelo não é uma calvície. Isso. Não é isso? A queda de cabelo é quando o cabelo deixa o couro cabeludo. Aí isso pode ser um ato tanto de... Pode até ser extrativo, né? Pode ser por arrancar. Pode ser também aquelas... Na Bahia, eles fazem aquela trancinha muito justa, né? Por tração. Pode ser por patologia do couro cabeludo e pode ser por calvície. Né? A calvície é uma causa de queda, mas não cai só por calvície. Agora tu falou, tá vendo como uma coisa vai puxando a outra e aí a gente vai ficando curioso. Essas trancinhas, né, que tu falou que fazem, aquilo ali é ruim para queda de cabelo? Porque tem gente que faz para justamente tentar ajustar isso, né, a questão da queda, né? E aí, a tração excessiva gera queda de cabelo. Então, pessoal, principalmente pessoas corporativas que têm que usar o cabelo muito preso aqui, tem queda aqui do cabelo. Porque essa parte é a parte do cabelo que sofre a maior tensão. Que quando você amarra aqui, essa parte da frente, geralmente ela sofre mais com aquela tração e cai. O cabelo, quando ele se estressa, para proteger o bulbo, ele solta. Só que se isso for frequente, ele vai ficando fino e fraco. Porque os vasos sanguíneos servem para nutrir aquilo que precisa ter força. Uma vez que aquele bulbo sempre está caindo, o corpo meio que cansa de produzir um novo bulbo. E aí a pessoa perde aquele bulbo. Então, não é bom você ficar o tempo todo com o cabelo preso, é isso? Não é bom tracionar o cabelo. Se for prender aqueles frouxo, coque frouxo, deixar o cabelo mais solto, evitar deixar o cabelo bem tracionado. Muito bom isso aí, gente. E o que são essas áreas receptoras? A área receptora é a área que sofre de calvície. Então, a gente faz uma métrica daquela área e um cálculo para poder ver quantos cabelos que seriam necessários para que tenha a aparência natural que a pessoa tinha quando jovem. E aqui a gente chama essa área de receptora porque ela vai receber os folículos fixos. São elas que têm aquela pré-incisão, onde eu já vou guardar um folículo preparado para nascer o próximo cabelinho. Eu fico pensando assim, cada cabelinho é um tesouro, né? É um tesouro. Que eu sei que tu, olhando microcirurgicamente, né? Falando, né? Acho que cada fiozinho ali tu trata como se fosse um bebezinho, né? A gente ainda separa quando sai um fio duplo, um fio triplo, a gente separa para fazer 2 folículos. O importante é fazer bastante unidade folicular, né? Ótimo. E tem uma pergunta que eu sei que os pacientes fazem muito, que é sobre essa ultradensidade, né? É igual a gente estava brincando, assim, não sei de onde é que as pessoas pegam isso e chegam lá e te questionam e falam a respeito disso, te perguntam sobre isso.
O transplante evoluiu muito. Antigamente era feita uma técnica FUT, né? Que era uma faixa de cabelo, que era o que o pessoal ainda faz na Turquia. É uma faixa de cabelo retirada atrás e aí são lapidados aqueles fios e transplantados. E aí o scalp do cabelo é suturado, em uma linha de sorriso. Só que fica muita cicatriz. Hoje em dia a gente faz a FUE, né? Que é fio a fio. E aí a gente consegue fazer uma densidade melhor. Como que é feito isso? Naquela área receptora, você vai calcular uma densidade que se parece com aquela pessoa jovem. Para aquela pessoa, aquela é a ultradensidade daquela pessoa. Não adianta, por exemplo, eu colocar muitos fios por centímetro quadrado e que ultrapasse as outras áreas do cabelo, que vai ficar com um aspecto fake. Então, você calcula e a gente faz aquela métrica e aí implanta a densidade máxima que se aproxima do cabelo jovem daquela pessoa. Essa é a ultradensidade dessa pessoa, mas eles me perguntam muito essa ultradensidade. E assim, depois que você implanta ali o cabelo na região determinada, região X, ele vai crescer. Crescer normalmente. Normalmente. Aí pode cortar, perguntam se pode usar boné. Aí eu falo, olha, depois que crescer, sim. Enquanto estiver crescendo, melhor não. Porque também faz muito calor. Aí pode pintar o cabelo transplantado? Pode pintar. Igual poderia pintar o outro. Ele vai ser um cabelo como o seu outro cabelo. Normal. Ótimo. E qual que é a importância? A gente sabe que toda cirurgia, todo procedimento exige algo anterior, né? Assim, que você precisa fazer, né? E qual é a importância de você fazer essa parte pré, né? Bom, primeiro a gente faz, né, uma avaliação da aptidão do paciente à cirurgia, né? Tirados os exames pré-operatórios, a gente faz um tratamento hormonal. Porque o cabelo, ele tem fases de crescimento. Então, o meu cabelo aqui, exatamente nesse momento, algumas partes vão estar em fase de crescimento, outras em fase de queda. Então, eu não tenho... Para que iguale as fases, eu faço um tratamento de 3 meses, é um tratamento hormonal. A gente faz isso para que iniba a queda desse cabelo e também para que eu possa potencializar as áreas de entrefios, para que eu retarde a calvície ao máximo, deixe todos os fios na fase de crescimento, porque por mais que a minha técnica seja perfeita, que eu lapide com muita atenção aquele fio, que na hora do transplante a manipulação seja mínima, para que a pega seja máxima, se aquele fio estiver em fase de queda, ele vai cair. Então, é importante deixar todos, ou quanto o máximo possível, na fase de crescimento, para que quando eu transplante, ele cresça. Ótimo. E assim, quanto tempo para o resultado definitivo do transplante? Que eu sei que também é outra coisa que te perguntam muito, né? Porque a pessoa, nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas, né? Então, a gente quer, assim, algo para ontem, né? Tem uma amiga minha, que é a Adelane, eu falo muito para ela assim, no dia que tiver uma máquina que eu entre e saia magra, bonita e tudo, tu me avisa, né? Porque a gente quer tudo, assim, para ontem, né? Então, eu sei que é uma coisa que te perguntam muito isso, né? Sim. Bom, já adiantei que o cabelo leva 3 meses para nascer. O resultado final, ele leva 1 ano. Com 6 meses, a gente tem 50% do resultado. Com 3 meses, a gente já tem um cabelinho nascendo. Os primeiros dias, a gente vai ter todos os folículos ali, mas vai acontecer aquilo que eu falei do eflúvio. O fiozinho está lá, transplantado, ele vai ficar sequinho e vai cair para que proteja o bulbo. E aí o bulbo vai nascer um novo fio. Aí vão começar um novo ciclo. Aí leva esse tempo. As pessoas, assim, eu sei que quando já falam sobre isso, elas já têm o medo da resposta de valores. Não precisa falar, né? Mas, assim, é um tratamento acessível, é um tratamento muito difícil. Então, assim, só para que o nosso telespectador entenda o processo, ela já explicou aqui como que é tudo muito minucioso, toda a estrutura que precisa para isso. Então, tudo tem um custo, né? Assim, mas é algo que hoje está mais acessível do que antes? Como que é isso?
O custo realmente é uma microcirurgia, um custo um pouco mais elevado. O tratamento hormonal não, ele é bem acessível e a gente consegue recuperar muitos dos pacientes com o tratamento hormonal. É claro que aquela entradinha, assim, eles geralmente vão falar assim, não, mas ainda assim quero fazer o transplante, mas melhora muito com o tratamento hormonal. A questão da quantidade de fios influencia muito no valor. Então, eu vou dizer que uma calvície mais extensa, ela certamente é mais cara que uma entrada ou que só uma coroa. Então, quem já tiver com o processo de calvície caminhando para estar acelerado, é importante já tratar no início para que os valores sejam os menores possíveis. Tudo no início é mais fácil, né? A gente sempre discute muito aqui sobre prevenção, sobre tratamento precoce, sobre já ir se cuidando, que é, nesse caso aqui, principalmente, né, doutora? Nesse caso, principalmente. Gente, nós já estamos aqui encerrando o programa. Eu já gostaria assim, de agradecer muito, doutora, pela senhora ter aceitado, tirado um pouquinho do seu tempo para estar conosco aqui falando de um tema tão importante, né? Porque quando mexe com, vamos dizer assim, com o estereótipo, com a pessoa em si, mexe com a autoestima, né? E a autoestima já vai mais além para o psicológico, então tem uma série de fatores. E quando a gente está bem psicologicamente, com a nossa autoestima, tudo vai bem na vida, né? E isso, essa questão da calvície é uma coisa que mexe muito, né? E eu já vi muitos casos, já ouvi muitas situações a respeito disso, né? E eu sei que lá chegam muito isso para a senhora. Então, muitíssimo obrigada por trazer tantos esclarecimentos aí ao nosso telespectador, viu? Que o seu negócio lá, que o seu trabalho continue assim, indo de vento em polpa, viu? Quero agradecer, então, ao convite de vocês para estar aqui falando do que eu amo fazer, que é restauração capilar, conversando nesse bate-papo muito especial, tratando de saúde aqui. E para vocês que são calvos, uma excelente notícia: calvície tem tratamento, restauração capilar é possível e foi muito bom. Então, para você que ainda ficou com alguma dúvida aí, que você precisa de uma avaliação, né? Doutora, tem o Instagram? Temos um Instagram, JK Saúde e Beleza. Então, está passando também o endereço aqui embaixo, né, que é o Centro Médico de Saúde e Beleza. Tem um telefone, fica lá no Amazon Center. Dá uma ligadinha, manda uma mensagem, marque uma avaliação. Não deixe o negócio progredir, não. A gente já discutiu bastante aqui, né, doutora, sobre a importância do quanto antes você buscar, quanto antes você tratar, quanto antes você iniciar o procedimento, mais resultado e mais fácil vai ser, né? E o custo-benefício também, né? E o custo também, menor. Então, muitíssimo obrigada a você, telespectador, que esteve conosco aí até agora. E semana que vem nós estaremos aí também com mais um programa Missão Saúde na TV.